Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E obrigado por você já estar aqui comigo. Já vai deixando aquele seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança. E nós estamos vindo de uma viagem muito abençoada, de um alinhamento profético poderosíssimo, onde nós pudemos aprender sobre honra, sobre gratidão, obediência, submissão. Falta palavras para poder descrever tudo que nós vivenciamos lá e temos vivenciado da parte de Deus em cada reunião profética. Hoje a palavra vai estar lá em Jeremias capítulo 4, verso 22, e o tema é como criança. É um tema forte, apesar de ser simples, não é? A palavra diz assim: ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. Todavia, são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher e fazer o bem. Amém? Glória a Deus. Então aqui, Deus está falando por meio do profeta Jeremias. Jeremias foi levantado numa época muito crucial em Israel, onde Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia devido ao pecado de idolatria. Deus permitiu com que Nabucodonosor invadisse Israel e levasse. E assim como Jonas, Jeremias fugiu durante muito tempo do seu chamado. Por quê? Porque a palavra que Deus tinha para Jeremias era sobre um juízo. Aonde Jeremias fosse, ele tinha que liberar um juízo de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que ele tinha bastantes amigos? Por isso que ele fugia do chamado. Porque além dele não ter amigos, ele nem pôde constituir família e ter filhos. Por quê? Porque Deus iria acabar com aquela geração para poder fazer uma nova geração. Então, olha a incumbência que o profeta recebeu de Deus para poder levar a palavra, trazer a palavra. E por que é tão difícil, muitas vezes, aceitar o chamado? Porque as pessoas gostam de estar bem com todo mundo. As pessoas não gostam de ser mal faladas. Elas não gostam de ser perseguidas. Elas não gostam de ser rejeitadas. Nós gostamos de ser aceitos. Nós queremos ser aceitos. Você vê muito isso nos jovens. O jovem ele sempre tenta se adequar a um meio de jovens, e ele busca formas e maneiras de poder de participar daquele meio. Então, como que eu tenho que me portar? Eu tenho que ter o cabelo de que jeito? Eu tenho que usar qual roupa? Eu tenho que dançar qual música? Eu tenho que falar qual linguajar? Porque se eu não fizer isso, eu não faço parte daquele meio. Só que o reino de Deus é a mesma coisa. Se eu não falar a língua do céu, se eu não me comportar como o céu, se eu não pensar como o céu, eu não posso pertencer ao reino. Agora, sabe o que é interessante? É que o juízo de Deus era iminente sobre Israel. O juízo de Deus iria vir sobre eles. Por quê? Porque tamanho era a idolatria, que sabe
o que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando crianças para poder adorar o Deus pagão. Parece que estamos vivendo um tempo parecido, não é? As pessoas acham que essas mortes é só um acaso. Tudo que nós vivemos tem uma origem espiritual, tem uma raiz espiritual. Tudo tem uma raiz espiritual. E talvez as pessoas olham aquilo e falam assim: será que Deus está dormindo? Deus não está vendo o que está acontecendo? Está. Por isso Deus tem levantado profetas para poder salvar a geração. Mas você está falando que Deus acabou com a geração. Só que antes de Deus ele executar o decreto, ele avisa primeiro. Pergunta por quê? Por causa da sua infinita misericórdia. Ele sempre quer dar chance de que nós possamos nos arrepender e reconciliar com Ele antes dele executar o decreto. Ele não quer nos castigar, Ele não quer nos punir, e por isso Ele envia profetas como porta-voz de Deus para dizer: olha, vai acontecer tal coisa se você não se redimir. Então olha o que Deus diz: o meu povo, ele é tolo e não usa da inteligência ao seu favor. Qual é o ser criado? Qual é o ser criado que usou toda a inteligência, toda a capacidade ou falta de inteligência para perder o seu posto? Aí que eu vou falar dele, hein? Mas não é, foi Satanás. Pensa na cabeça de Satanás, aonde ele estava com a cabeça quando ele achou que poderia ser maior que Deus? Ele foi criado por Deus, ele foi criado, ele morava no céu, ele via todos os dias como era a adoração dos anjos, os arcanjos, os serafins, ele mesmo adorava. Ele sabia que ninguém podia com Deus, e da onde surgiu a ideia de que ele poderia? Você entende que é loucura? É insensatez? É realmente uma cegueira espiritual a um nível que te impossibilita de raciocinar o lógico. E quando a palavra se diz em apostasia, na frieza espiritual, aonde você perde o caminho da fé, é justamente essa insensatez espiritual que vem sobre a tua mente. Parece que você não enxerga. E ele está dizendo: eu dei inteligência para vocês. Paulo vai dizer que adorar a Deus é um culto racional. Fala racional. Agora, viver com Deus não é racional. Seguir a Deus é racional, mas viver com Deus não é racional. Então a primeira coisa é o senso de razão. O animal não tem senso de razão porque não tem espírito. O animal só tem alma. O que nos dá o senso de razão, do tipo: eu não vou atravessar a rua senão eu posso morrer atropelado. Um cachorro não pensa isso. Só que quando eu começo a agir pelos meus instintos e deixar com que o meu eu fala mais alto, eu volto a ser uma criatura, onde eu paro de raciocinar e começo a agir por impulso. E Deus está dizendo: vocês poderiam usar a inteligência que vocês têm ao seu favor. Que inteligência é essa? Se você sabe que Deus ele é infinitamente poderoso em sua misericórdia, por que você não acessa isso? Já que você falhou, você errou, tudo bem. Chega diante dele, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos,
abandona as suas práticas e Ele vai te perdoar. Mas não, você quer bater o pé e dizer, eu estou certo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Não é assim? Aí Deus vai falar, você é tolo, porque você não está usando a inteligência que eu dei para você. Eu quero que você seja salvo, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja próspero. Deus tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Mas a gente não quer dar o braço a torcer. Nós não queremos abrir mão, porque acha que, se eu fizer isso eu vou estar me enfraquecendo. Então, quando eles faziam para eles deuses pagãos, eles queriam ter alguma coisa para tocar, para segurar, dizer, é meu, eu controlo esse Deus. Eu pego aqui a imagem, a estátua, e eu controlo esse Deus. Só que Deus de Israel você não controla. Por isso é tão difícil de muitos conhecerem a Deus. Porque andar com Deus verdadeiramente, você não tem controle mais sobre a tua vida. Você perde o controle. Você fica sem controle. Na verdade, você fica com controle total, porque alguém governa a sua vida. Mas você sai da esfera da esfera natural e entra na esfera sobrenatural. Só que para você começar a caminhar, você precisa usar do raciocínio lógico. Você precisa usar isso. Se eu fizer isso, eu vou sair perdendo, eu não vou fazer isso. Mas aí Satanás coloca a mesma insensatez que veio sobre ele em você. E qual é a porta de entrada para isso? O orgulho. O orgulho, ele é a porta que acessa a rebelião. Então Deus levanta Jeremias. Vai, Jeremias, vai lá e fala que vai acontecer isso, se eles não se converterem. Agora, quando você recebe um amigo em casa, um parente, você espera receber notícia ruim? Não, você quer receber notícia boa, já está cheio de problema. A nossa vida já não é fácil. E aí chega alguém só falando notícia ruim. Esse é o profeta. Não é que ele só dá notícia ruim, não. Mas eu estou dizendo que ele vem trazer coisas que às vezes você não quer ouvir. Por quê? Porque ele está num tempo à frente do tempo. Entende o que eu disse? Por isso a pregação de hoje é hoje, mas já é para alguns meses para frente. Eu já estou falando de uma outra estação aqui. Isso porque nós já entramos em uma estação, já estou falando de outra. Mas espera aí, eu nem me adequei aqui, se já está falando de outra. É para você já colocar a roupa na mala, para você não ser pego desprevenido. Já pode arrumar sua mala. Deus está dizendo, arruma sua mala. Deixa pronta. Deixa pronta. Porque eu estou falando de um tempo que está à frente do seu tempo. Por isso tem coisas que não posso falar aqui. Não tem como eu falar nem aqui no vídeo, nem para as pessoas, nem para os meus filhos. Não dá. Então, se você estudar a história de Jeremias, você vai ver que ele foi rejeitado, ele foi caçado. Depois, quando os remanescentes ficaram ali, porque ele foi profetizar justamente em Judá. Ele decidiu ficar em Jerusalém, mas depois, aqueles remanescentes que ficaram, iam para Babilônia. Opa, já que a gente vai para lá, vamos já levar o profeta com nós. Porque a hora de dividir as bênçãos, ninguém procura o profeta. Mas na hora que o calo aperta, opa, vamos chamar o profeta para nós, junto com nós. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa.
Mas aqueles que sabem valorizar o profeta em casa receberão o galardão do profeta. E depois disso, Jeremias ele vai para o Egito. No final da vida dele estava com 70 anos e ele estava com pleno vigor. E foi morto apedrejado. Então, enquanto os profetas liberam palavras de Deus, as pessoas tacam pedra. Por isso você vê diversas vezes na Bíblia quantas pessoas perseguiam os profetas. Mas tinham aqueles que eram levantados por Deus também para cuidar deles. Escondiam eles nas casas, davam de comer para eles. E a palavra diz o quê? Que Deus enxergava. Que Deus via isso. Então Deus está dizendo, vocês são espertos para fazerem as coisas erradas. Não errada de pecado, de falha, mas errado. São hábeis de planejar e praticar o mal. Ignorantes e insensatos. Ao invés de escolher fazer o bem. Talvez você pode me dizer, mas como eu ouvi hoje, mas Deus está no meu coração. Se você não está nos princípios, Deus não está no seu coração. Porque Deus é um Deus de princípios. As suas atitudes falam daquilo que o teu coração está cheio. As nossas atitudes. E hoje eu sei que é difícil porque nós estamos rodeados de teologias e pregações de diversas. Uns são a favor de dízimo, outros são contra dízimo. Eu sou a favor do dízimo, mas não adianta eu ficar aqui pregando sobre isso, porque quem não quiser acreditar, eu vou gastar saliva. Não adianta eu ficar batendo. Aí você vai falar, mas a fulano de tal falou tal coisa, mas eu vi tal coisa. Você tem que escolher uma linha para seguir. Eu acredito e eu faço, porque eu tenho os motivos respaldados na palavra. Mas a minha palavra diz, é você, eu não vou entrar nisso. É a mesma coisa eu ficar tentando provar que eu vejo o anjo todo dia. Parece que colocamos Deus do sobrenatural dentro do natural e estamos incrementando o natural para parecer sobrenatural. Entende o que eu digo? Então eu preciso colocar umas... Eu acho bonito. Se Deus quiser, nós vamos ter umas luzes aqui. Mas eu preciso colocar isso para poder chamar o sobrenatural. Eu preciso criar esse ambiente para as pessoas achar que tem uma dimensão diferente, porque a palavra não tem sido mais suficiente. As pessoas, elas lêem a Bíblia, elas não sentem a presença de Deus. O que está escrito aqui? Eu não sinto nada. Eu estava no evento, eu estava na fila com o rapaz assim para comer o lanche. O rapaz olhou para mim, me reconheceu, falou, você que é fulano de tal? Eu falei, faz 3 anos que eu estou longe da presença de Deus, e eu estou aqui no evento, estou me sentindo frio. Eu acho que eu estou frio porque eu não senti nada. Eu não estou em paz. Falei para ele, o que é paz? Ele não sabia me responder. Eu falei, se você estiver no meio da guerra, você vai ter paz? Então quer dizer que se você estiver atribulado, você não está com Deus? Você está querendo sentir sensações físicas e emocionais. Deus é espiritual. Às vezes você não vai sentir nada no corpo, mas o seu espírito vai estar cheio da presença. Agora, do que adianta você cair
você ficar eletrocutado. Acontece, comigo acontece. Porque chega uma hora que o corpo não aguenta. Só que a unção, ela tem que gerar transformação. Se você só receber poder e não transformar, foi só poder. Então eu preciso colocar coisas para poder ter uma atração e fazer as pessoas sentirem a presença. Não. Deus tem que levantar profetas nesse tempo que mostre para as pessoas que a palavra é suficiente. Eu vou dizer para você, a palavra é suficiente. Eu vou repetir, a palavra é suficiente. Porque foi a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas os seus não o reconheceram, não o receberam, não o quiseram. Deus vai dizer, vocês são imaturos como crianças, que ainda nada compreendem. A criança, ela tem capacidade de compreender muitas coisas, de absorver muitas coisas? Não, é criança. Ela nem pensa nisso. A criança só pensa em comer, brincar e dormir. E aproveitar o tempo. Isso se você colocar ela para dormir, porque se deixar ela não dorme. Ela dorme na hora que gastou toda a energia, não é assim? Ela quer aproveitar ao máximo. Ela não compreende outra coisa a não ser isso. Só que Deus está dizendo que justamente a pessoa que ela se comporta desse jeito, só pensando em aproveitar o tempo, sem compreender como o tempo funciona, as responsabilidades, os deveres, os princípios, você vai ser imaturo. E se você for imaturo, você não entra no reino. Eu vou repetir, se você for imaturo, você não entra no reino. Então, se você for imaturo como uma criança, e a criança como é que é? Se você não dá o doce para ela, ela estribucha no chão, ela berra, ela bate o pé. Se você chama a atenção dela, ela briga com você. Se você não dá o que ela quer, ela fica emburrada. Alguém conhece alguém assim? E é velho já, hein? Ó, meu Deus do céu. Deus está falando, se você for assim, você não vai conhecer o reino. Agora olha que interessante. Em Marcos capítulo 10, diz assim, verso 13: E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Por quê? Porque os discípulos não eram judeus? Eles não aprenderam com a lei que ser imaturo como uma criança não vai ter acesso ao reino? Que ser imaturo não vai compreender o reino? Então os discípulos, a hora que viram, as crianças chegar, eles falaram, não, tira essas crianças daqui. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e advertiu, deixar vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Opa, mas como assim? Você acabou de falar que não pode ser imaturo como uma criança, e Jesus fala que é para deixar vir, porque deles é o reino? Verso 15, com toda certeza vos asseguro, aqui está a chave, aquele que não receber o reino como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e abençoou. Qual é a chave? Receber como uma criança.
A criança pode nunca ter visto o adulto na vida. O adulto chega com um presente, o que ela faz? Ganha ela. Ela abraça, ela pega. Ela não tem maldade. Agora, por que é tão difícil receber o reino? Todo mundo gosta de ganhar presente, sim ou não? Mas por que é tão difícil receber o reino? Então, você está me dizendo que eu tenho que ser maduro como um adulto, mas eu tenho que receber como criança? Sim. Porque adulto não recebe? E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando, e indagou: Mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tem, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Por que é difícil, então, receber como adulto? Porque quando você fica adulto, você começa a ter coisas, e você só consegue receber de Deus se tiver espaço para Ele depositar. Para depositar, você precisa se desfazer. Por isso que dízimo, primícia, oferta é uma forma. Por isso que a oferta é tão poderosa. Por quê? Porque isso aqui que você está assistindo tem custo. Tem energia, tem água. Aqui na minha igreja, todos os cultos de fim de semana, eu trago comida para as crianças. Suco, bolacha, pão. Então o pai, a mãe traz aqui o filho dela vai ter o que comer. Muitos pais, outros pais já passaram por aqui. Pergunta se um pai chegou para mim e falou assim: olha, você está precisando de uma ajuda aí? Posso contribuir com alguma coisa para ajudar as crianças a comer? Não, ele quer vir e ele quer que o filho dele seja servido da melhor forma. Não é isso? A igreja é um lugar para mim servir. Não, meu amado. A igreja é um lugar para você servir. Não, eu vou na igreja para buscar o meu milagre. Não, você vai vir na igreja para ser o milagre. Ah, mas está diferente do que eu escuto por aí. Pois é. Porque para receber o reino você tem que dar. Abrir mão do seu eu. Abrir mão, se desprender. Todas as vezes que você ouve uma palavra de Deus, você tem que selar como oferta. Quando você sela como oferta, você está dizendo: eu quero que isso aconteça na minha vida. Do Antigo ao Novo Testamento, tudo foi selado com oferta. Quando aqueles homens, cobradores de impostos, chegam na casa que estava Pedro e Jesus, eles não precisavam pagar impostos porque eram da cidade. Jesus falou assim: Pedro, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele e tira 2 moedas, uma para mim e uma para você. Jesus foi e pagou o imposto. Então a oferta, ela sela. Por isso a oferta é uma das coisas mais poderosas que existe. Agora, a criança, por mais que ela fala: é meu, né? Você vê as crianças brincando, 2 menininhas com boneca, ela fala: é meu, uma puxa o cabelinho, outra puxa a perna. Mas a criança tem mais facilidade de dar do que o adulto. Por quê? Porque ela fala que é meu, não no sentido de posse,
mas ela fala é meu porque ela tem aquilo naquele momento. Ela não sabe ainda sobre posse, entende? Se você explica para ela, fala, filho, vamos dar para a criança que não tem, ela dá. Agora fala para o adulto, ofertar. Ele olha na carteira, se ele tiver a menor nota, é o que ele oferta. Só que se ele for num show e precisar pagar o ingresso, aí ele paga caro. Por quê? Porque ele está indo para onde ele quer. Ele está indo para onde ele gosta. Ou seja, se é para o meu benefício, então eu pago. Mas se não, então... Só que ele não entende que quando ele sela, ele está trazendo, atraindo para ele a presença de Deus. Eu vou te falar algo aqui, talvez você não concorde comigo. Como muitas coisas que eu falo, muitas pessoas não concordam. Mas todo mundo se pauta naquela passagem de que a viúva deu 2 moedinhas de prata, não foi? Ela deu 2 moedas e ela deu tudo o que ela tinha. Jesus falou que ela deu mais que todos. Ela deu mais que todos porque ela deu tudo. Se você ler na palavra, Jesus ele ficava do lado das ofertas para ver quanto cada um colocava. Porque a quantidade importa? Importa. Não, mas eu tenho que dar o que está no coração. Se você está numa plantação, você é um agricultor, você olha, uma plantação de batata, se você plantar uma batata vai nascer 100? Não, você tem que plantar 100 para nascer 100. Por quê? Porque o sistema do mundo é comprar e vender, mas o sistema de Deus é dar e receber. Mas o mais importante do que a oferta é o caráter por trás da oferta. O caráter por trás da oferta é o que é mais importante. Você só pode pregar aquilo que você vive. Eu tenho moral para falar de oferta, dízimo e primícia, porque eu dou todos os meses. E a minha oferta é maior que o meu dízimo. Quando eu entrei debaixo da cobertura do meu pai espiritual, eu peguei tudo que eu tinha na conta. Eu tinha 15 mil reais, eu ofertei. Você está dando dinheiro para o pastor. Eu nem vou entrar com você nessa discussão. Você é bobo. Não satisfeito, eu fui e ofertei o meu carro, que valia 50 mil. Você não pode dar dinheiro para homem. Fica difícil, né? Fiquei 4 meses, Deus me deu um carro novo. Quanto tempo você trabalha para ter um carro? Eu ganhei um carro. Sabe o que Deus me disse? Enquanto muitos trabalham para ter, eu vou te abençoar. Não significa que você não pode trabalhar, mas se você seguir os princípios, aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Onde você colocar os teus pés, vai florescer. E aonde você plantar, vai nascer. Sabe por quê? Porque o teu dinheiro, ele é uma semente que vira sangue. Eu vou falar de 2 ofertas. Agora eu vou falar do cara lá. Gênesis capítulo 4. Depois que eu fiz essa oferta, Deus falou para mim assim, depois que eu fiz a oferta do carro, Deus falou assim, todos que plantarem nesse altar vão ser abençoados. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu gostaria tanto de ofertar, mas eu não tenho dinheiro. Não existe isso. Não existe isso. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, durante muito tempo eu peguei um envelope em branco e levava lá. E eu falava a mesma coisa.
Até o dia que eu entendi que ter ou não ter é uma opção de escolha. Até o dia que eu falei, eu quero dar o dízimo, mas eu não tinha nem salário. Sabe o que eu fiz? Eu falei, vou vender alguma coisa para ter dinheiro, para poder entregar. Naquele mês que eu decidi fazer isso, peguei uma coisa para vender, foi quando eu recebi meu primeiro salário. Gênesis capítulo 4 vai falar justamente sobre isso. Verso 3. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Tem gente que fala assim, eu não vou dar dinheiro na igreja. Tinha igreja nessa época? Caim ofereceu o quê? Do solo. E Abel ofereceu as primícias, ou seja, os primeiros do solo. Não foi só o que nasceu do solo. Porque uma coisa é eu entrar dentro da plantação e pegar do solo. Vou oferecer isso. Foi isso que Caim fez. Tem aqui 100 batatas. Eu entro, pego os 50. Abel entrou na plantação de batata. Quais foram as primeiras que nasceu? Essa eu vou dar. Tudo para Deus. Vou pegar o animal, a melhor parte do animal, vou dar para Deus. Ora, a palavra diz, o Senhor aceitou com alegria a Abel a sua oferta. Mas Deus não precisa do meu dinheiro, é verdade. A questão aqui não é dinheiro. Mas você precisa, e eu também, do favor de Deus. E você tem que entender como é que o reino funciona. Esquece os dogmas agora, os sistemas. Eu não estou falando do meu ministério, do ministério de A, B, C, não. Estou falando da palavra. Quem não oferta, quem não tem uma vida de oferta, não tem intimidade com Deus. Eu sei que eu posso ser criticado bastante por isso. Mas se você pegar a Bíblia, você vai ver que todos os profetas que faziam descer fogo do céu é quem colocava sacrifício no altar. Por quê? Porque Deus foi o primeiro a sacrificar o seu filho. Verso 5, todavia não se agradou de Caim a sua oferenda. Mas Caim não ofertou? Como Deus não se alegrou da oferta? Porque Deus não quer qualquer oferta. Deus não quer qualquer coisa. E por trás disso tem o caráter da oferta. Fala caráter da pessoa. A pessoa tem que desprender de verdade, tem que sair de dentro. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Olha para você ver. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Deus está falando para ele assim, vamos fazer o seguinte, Caim, é só você mudar, e eu te aceito. Entretanto, se assim não fizer, sabe que o pecado espreita a tua porta, e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Meu Deus. Deus estava dizendo para Caim assim, a destruição está batendo na sua porta, você vai aceitar? Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel. Depois que Caim ouviu isso, ele teve a oportunidade de se arrepender. Mas sabe o que ele fez? Planejou matar o irmão. Por quê? Porque quando a pessoa ela não consegue te alcançar, a forma dela poder chegar até você é te destruindo. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma vida de oferta, que não vive o que eu estou falando para você,
a forma de você me atacar é criticando isso. Talvez você não tenha uma vida assim, você fala assim, não, mas como que eu faço para ter? Como que eu faço para ter essa intimidade com Deus? Mas a grande maioria vai falar assim, isso é balela, isso não existe. Então Caim propôs a Abel, saiamos, vamos para o campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu a Caim, onde está o teu irmão Abel? Ei, Deus não sabia? Se Deus é onisciente, por que Deus perguntou para Caim onde estava Abel? Retrucou Caim, eu não sei, acaso eu sou protetor do meu irmão? Olha a afronta, por acaso eu cuido dele agora? Deixou Satanás entrar no coração, né? Exclamou o Senhor, que fizeste? O que você fez, Caim? Agora escuta o que eu vou falar. Da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Abel estava morto, e Deus estava ouvindo a voz de Abel. Por quê? Porque a sua oferta fala por você nos tribunais celestiais. Eu vou repetir. Tem que ter duas coisas: a oferta e o caráter. Você pode trazer R$1 milhão. Se o teu caráter for corrompido, Deus não aceita a tua oferta. Como você pode trazer R$2 e o teu caráter estar íntegro com Deus e ser um valor de ouro. Mas se você trouxer diante da presença uma quantidade expressiva com o seu caráter, aí isso tem um impacto maior. Por quê? Porque quando que Deus visitou Salomão? Quando Salomão ofereceu 1000 cabeças de gado para Deus no monte. A cada 7 passos que Davi andava, ele sacrificava. Tá bom, você está falando do Antigo Testamento, Novo Testamento. Barnabé ofereceu tudo e deu nos pés de Pedro. Deu todo o dinheiro da propriedade. As pessoas ofertavam e davam as propriedades nos pés dos apóstolos. Mas por isso que você está vendo um monte de hoje pastor rico, anda de jato, o que eles fazem com o dinheiro eu não sei. Mas se eles podem ter uma boa vida, por que eles têm que ser miseráveis? Não é só eles que têm que ter boa vida, é todos. Deus, Ele deseja que todos sejam prósperos e que ninguém tenha necessidade na igreja. Deus levantou os apóstolos porque eles repartiam. Olha, eu vi nesse evento uma das coisas que eu nunca vi na minha vida. Meu pai espiritual, ele colocou dinheiro na mesa para que todos aqueles que quisessem e precisavam pegassem. Você já viu algum pastor fazer isso? Mas por quê? Porque ele entendeu o segredo de ter é dar. Por isso Jesus disse que melhor é dar do que receber. Verso 11: portanto agora é mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando você cultivar o solo agora, este não vai te fornecer mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. O que Deus está dizendo aqui? Você não quis ofertar? Agora você vai trabalhar e você não vai ver a cor do seu dinheiro. Você vai virar um escravo. Porque você reteve tanto, você não quis, que você vai virar escravo do dinheiro. Você vai ter que trabalhar muito para poder ter pouco. E quando chegar o dinheiro, você não vai ver na sua mão. Aí apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê hoje, tu me expulsa dessa terra e terei de me esconder da tua face.
serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar vai me matar. Deus falou assim: não, você quer morrer para acabar o sofrimento? Ninguém vai poder te matar. Ele asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Meu Deus. Não, você quer morrer para fugir? Você procura a morte vai fugir de você. Eu falei com a morte, Deus estava falando, e eu falei para ela: você não pode tocar em Caim. Coloquei um sinal em você, Caim. Você vai ter que passar o resto da sua vida trabalhando com a força do seu braço para você comer da miséria. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Já pensou? Já estou encerrando. Agora você viu o que Jesus chamou as crianças de pequeninos? Então, o profeta Jeremias, ele fala que nós não podemos ser imaturos, mas ao mesmo tempo Jesus diz que nós temos que receber como criança. Receber. Como uma criança. Ou seja, compreensão de um adulto e um coração de criança. Agora, se o reino de Deus, das crianças, e eles têm esse coração, quem se assemelha a elas? Mateus 10, 41. 41 não, 40. Quem vos recebe, falando dos apóstolos agora, dos profetas, quem vos recebe, a mim mesmo me recebe. E a quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa do justo. Olha o que ele fala agora. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos. Olha como que Deus chama os profetas. Como assim dar um copo de água fria? Dar, ele está falando o quê? De oferta. Ainda que você dê, porque o copo de água é simples. Ainda que você honre o profeta com um simples gesto. Por este ser meu discípulo, com toda certeza eu vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então hoje nós vemos muitos homens e mulheres de Deus pregando a palavra. E tem homens com muita unção pregando a palavra. Mas você vê hoje em dia homens que se moviam como os antigos profetas. Você vê por aí hoje homens que fazem prodígios, maravilhas, como naquele tempo. Eu não estou falando de curar enfermo, não. Ainda que curar seja um milagre. Estou falando de proezas, de falar com a criação, de dar ordem para que a chuva venha, para que a chuva vai, dar ordem nas regiões celestiais, entrar num ambiente e mudar a atmosfera do lugar. Eu estou falando de profetas assim. Talvez o seu chamado não é para ser profeta, mas é para cuidar de um profeta. A palavra diz que Deus levanta um para plantar e o outro para colher. E ambos vão se regozijar no Senhor. Aquele que levanta para plantar e ele colher para ele, não vai poder entrar no reino. Porque o reino fala de dois, fala de unidade, fala de alinhamento, fala de submissão.
Talvez Deus confiou riquezas na sua mão. Eu, por exemplo, eu tenho 2 diplomas, eu tenho pós-graduação, Deus me tirou de tudo, de tudo. Chegou um tempo da minha vida que eu vivia só de oferta. Eu não tinha igreja. Deus falou para mim: você vai viver só de oferta. Você vai ministrar nas igrejas. E eu falava isso na igreja. Sabe quanto que eu recebia no final, às vezes, de uma pregação? R$50. Às vezes um presente. Ó, pastor, dando uma caneca para você de presente. Você acha que uma caneca sustenta os meus filhos? Vai trabalhar. Não, meu chamado não foi esse. O meu chamado é para gerar unção, poder de Deus, para entregar para você. Só que se Deus confiou riqueza na tua mão, é para você cuidar de homens de Deus. Se você vê ao longo da história, as pessoas mais perseguidas, maltratadas, são homens e mulheres de Deus. Eu estou falando de pessoas que carregam uma presença. A palavra diz que o sacerdote ele é digno do seu salário. Só que Jesus está dizendo que os profetas são como os pequeninos, aquelas crianças. Agora, se essas crianças estão morrendo nas escolas, você acha que Satanás está atrás de quem? Quem você acha que essa força espiritual maligna está querendo destruir nesse tempo? Uma mulher que matou mais profetas foi Jezabel, mulher do rei Acabe. Para você ver, né? Elias fez descer fogo do céu. Elias correu mais rápido que a carruagem de Acabe. Elias fez abrir o Jordão com a capa. Quando Jezabel falou que ia matar ele, teve depressão. Ficou escondido na caverna. Mas eu sei que é difícil de acreditar em viver esse sobrenatural, de ver fogo cair do céu, de ver. Por quê? Porque estamos acostumados com a terra. As pessoas não acreditam que um homem pode fazer isso. O dia que eu estava no monte, há 2 anos atrás, que eu fiz uma oração no monte, com os jovens, e apareceu um anjo e me abraçou, e eu e ele pegamos fogo no meio. Naquele dia eu fiz uma oração, falei: Deus, abre a visão de todos que estão aqui. Eu estou para fazer algo que Deus me pediu, e quem sabe eu vou colher esses testemunhos dessas pessoas falando. Todas as pessoas que estavam ali acharam que o mundo ia acabar naquele momento. Elas começaram a gritar desesperadas, porque nunca viram aquilo. Eu estou falando de manifestação sobrenatural. Você vê manifestação nas igrejas de demônio. O demônio manifesta. Ou você vê milagre, cura. Mas eu estou falando de manifestação de anjos. Manifestação de fogo, labareda de fogo. Manifestação visível da glória. A ponto de eu tomar café esses dias, lá no sul, quando eu levanto, tinha uma pedra no formato de diamante na minha cadeira. Quantas vezes eu orei em lugares e pessoas que estavam perto de mim via a pedra caindo assim, ó, formato de diamante. Manifestação do sobrenatural. Deus quer levar você para esse nível. Por quê? Porque isso aqui é passageiro. O sobrenatural é mais real do que essa terra. Não se apegue a essa terra. Essa terra, o seu corpo que você gosta tanto vai ficar. As coisas que você gosta tanto vai ficar. Construa um lugar no céu. Através das suas atitudes. Através dos princípios. Através do seu posicionamento. Construa não, porque Jesus já construiu para nós. Ele falou que vai preparar lugar, mas
honre então, valorize aquilo que foi construído para ti. Não use a sua inteligência de forma errada, para fazer o errado. Viva como um príncipe, se comporte como um príncipe e uma princesa de Deus, como uma criança. Amém? Glória a Deus. É isso, meus amados. Obrigado mais uma vez. Continue nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E veja os vídeos que eu vou postar, vídeos poderosos da parte de Deus. Obrigado por cada ajuda, cada contribuição que fizeram. E graças à tua oferta que pudemos buscar essa unção. Se você mora longe, mora em outro país, que eu sei que tem muitas pessoas que me assistem de outros países. Tem 3 países que me assistem. Receba essa unção. Receba, receba, receba. Aquilo que eu recebi, seja na tua vida. Aquilo que eu recebi, seja na tua casa. Em nome de Jesus. Aqui do ladinho está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo Pix. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.